Olá, você acompanha agora a reunião da Comissão de Finanças. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Thiago Hoffmann. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde a todos os deputados aqui presentes, aos servidores e servidoras aqui presentes. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. A quórum, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos de hoje da Comissão de Finanças, da 12ª reunião ordinária, da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura de forma híbrida. Eu, nesse momento, dispenso a leitura da ata da 11ª reunião ordinária, conforme ela já é encaminhada para os membros da comissão, e coloco a ata da última reunião em discussão. Algum deputado para discutir? Não havendo quem queira discutir, vou colocar a ata em votação, como vota o deputado Adilson Espíndola. Presidente, eu voto pela aprovação conforme disponibilizada a ata. Obrigado, deputado Adilson. Como vota o deputado Danilo Baense? Pela aprovação, presidente. Pela aprovação também. Deputado José Esmeraldo? Pela aprovação. Obrigado. Deputado Mazinho dos Anjos? Pela aprovação, presidente. Nós contamos hoje também com a presença do deputado Dari Pagung, que é membro suplente da Comissão de Finanças. Obrigado, deputado Dari, pela sua presença. Como vota Vossa Excelência em relação à ata da última reunião? Presidente, é uma honra estar aqui na Comissão de Finanças, presidido por Vossa Excelência. Obrigado. Acompanho os demais membros. Então, aprovada a unanimidade a ata. Nesse momento nós passamos para a fase do expediente e eu passo a palavra para o Eduardo, que vai fazer a leitura do expediente. Leitura do expediente. Item de número 1. Ofício da Gerência Executiva de Governo de Vitória. Número 253/2023. Encaminha notificação de crédito de recursos financeiro, Orçamento Geral da União, contrato de repasse, Orçamento Geral da União. Número 863518 de 2017, operação 104-8087-51. Ciente. Item de número 2, ofício de contas do Estado do Espírito Santo, número 02477 de 2023, encaminha a prestação de contas mensal referente ao mês de maio de 2023, processo 570 de 2023. Ciente. Itens de números 3, 4, 5, 6 e 7, ofício dos deputados justificando a ausência nas reuniões desta comissão. Ciente. Item de número 8, ofício da Secretaria da Fazenda, de número 257, de 2023, encaminha o regime especial de obrigação acessória, número 11 de 2023, pactuado por essa Secretaria, acompanhado da devida justificativa, processo número 2023, FGC-CAR 9. Ciente. Itens do número 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, encaminha os extratos do termo de aditivo ao termo de acordo Invest, publicado no Diário Oficial. Ciente. Itens do número 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, proposições recebidas e proposições distribuídas aos senhores relatores. Proposições baixadas de pauta, não houve no período. Proposições sobrestadas, não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Passamos à fase da ordem do dia. Mensagem do Governo do Estado número 5 de 2022. Autoria Governo do Estado, ementa. Mensagem número 677/2022, encaminha a apreciação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo a prestação de contas do Governo do Estado referente ao exercício de 2021. Eu sou o relator dessa matéria e imediatamente passo a leitura do meu relatório. O excelentíssimo senhor governador do Estado, José Renato Casagrande,
Em cumprimento ao que dispõe o artigo 91, inciso 18 da Constituição Estadual e o artigo 105 da Resolução do Tribunal de Contas, número 261, de 7 de junho de 2013, encaminhou ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado Eric Múcio, a prestação de contas do Governo do Estado referente ao exercício de 2021, por meio da mensagem número 677/2022, sendo protocolada na Assembleia como número 5/2022. A prestação de contas relativa ao exercício de 2021 é composta do Balanço Geral do Estado e dos demais documentos e informações exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos termos estabelecidos na Resolução TCE-ES número 261 de 2013, artigo 105, parágrafo 3º e 4º, descritos no rol de documentos constantes do anexo, em consonância com as exigências formais previstas na Instrução Normativa TC número 68, de 8 de dezembro de 2020, e suas alterações posteriores, com os seguintes documentos. Item 1. Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta perante a Assembleia Legislativa em mídia eletrônica as peças e documentos de sua prestação de contas e que se responsabiliza pelo inteiro teor dessas informações. Item número 2. Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão sistêmica do desempenho da conformidade da gestão do Estado durante o exercício financeiro a que se refere a prestação de contas em relação às diretrizes orçamentárias estabelecidas para aquele exercício e à legislação em vigor. O relatório de gestão deverá destacar, dentre outros aspectos, 2 pontos. 1. O atendimento aos limites constitucionais para a realização de despesas e ações e serviços públicos de saúde, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, remuneração dos profissionais do magistério, pertinência dos recursos aplicados em saúde e educação, transferências aos poderes e órgãos, o atendimento à regra de ouro, dentre outros limites impostos pela Constituição Federal. 2. O atendimento aos limites estabelecidos pela LRF para despesa com pessoal, endividamento operações de crédito, inclusive por antecipação de receitas orçamentárias, concessão de garantias e contra-garantias, obrigações contraídas no último ano de mandato, dentre outros limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. As medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal, caso excedente ao respectivo limite, quando for o caso. 4. O cumprimento das metas estabelecidas na LDO. 5. O reflexo das renúncias de receita no desenvolvimento econômico e social do Estado, considerando inclusive o reflexo nas contas públicas estaduais. 6. A adoção de medidas de compensação para as renúncias de receitas. 7. O cumprimento dos programas previstos na LOA e sua consonância com a LDO e com o PPA, descrevendo de forma analítica as atividades dos órgãos e entidades do Poder Executivo, a execução dos programas incluídos na LOA, com indicação das metas físicas e financeiras previstas e executadas. 8. A inscrição, a baixa e os pagamentos de precatórios, evidenciando a política adotada pelo Governo do Estado para o pagamento da dívida, na forma das disposições contidas no artigo 100 da CRFB 88, da nossa Constituição Federal. 9. O montante dos gastos com publicidade dos órgãos e entidades da administração pública, inclusive as empresas e sociedades de economia mista estaduais. 10. A política de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa, bem como os provisionamentos para perdas registradas em contas de ajustes da dívida ativa. 11. O atendimento das recomendações e ou determinações contidas nos pareceres prévios emitidos pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo. 12. O desempenho da arrecadação das receitas estaduais, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, bem como as demais ações voltadas para o incremento das receitas de competência do Estado. 13. A participação acionária do Estado em 31 de dezembro nas empresas públicas e sociedades de economia mista, com indicação de resultados obtidos no exercício sob análise.
Item número 3, balanço orçamentário consolidado, acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários. Artigo 101 da Lei 4.320 de 1964. Item 4, balanço financeiro consolidado, acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários. Artigo 101 da Lei 4.320 de 1964. Incluir documentos auxiliares utilizados para os ajustes e eliminações decorrentes do processo de consolidação. Item número 5, balanço patrimonial consolidado, acompanhado das notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários, também referente ao artigo 101 da Lei 4.320 de 1964, incluindo documentos auxiliares utilizados para os ajustes e eliminações decorrentes do processo de consolidação. Item número 6, demonstração das variações patrimoniais consolidada, acompanhada das notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários, incluindo documentos auxiliares utilizados para os ajustes e eliminações decorrentes do processo de consolidação. Demonstração dos fluxos de caixa, DFC consolidada, manual de contabilidade aplicada ao setor público, incluindo documentos auxiliares. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL consolidado, manual de contabilidade aplicado ao setor público, incluindo documentos auxiliares. Balancetes de verificação consolidados do exercício, mês 12 e após o encerramento, com saldos acumulados do exercício, detalhados até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas patrimoniais, orçamentárias e de controle, informando saldo anterior, o total a débito, total a crédito e saldo final. Item 10. Balancetes da execução orçamentária da receita e da despesa, consolidada e acumulada até o mês de dezembro, demonstrando a previsão orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais, os valores empenhados, liquidados e pagos e a fonte de recursos evidenciados por, 2 pontos. 1. Relatório detalhado por órgão / elemento de despesa. 2. Relatório detalhado por função de despesa. 3. Relatório detalhado por função e subfunção de despesa. 4. Relatório detalhado por elemento de despesa. Item número 11. Notas explicativas às demonstrações contábeis e demonstrações fiscais contendo, 2 pontos. 1. Informações gerais da entidade, natureza jurídica, natureza das operações, atividades desempenhadas, lei de instituição, conforme o caso, e declaração de conformidade com leis e normas da contabilidade aplicáveis. 2. Resumo das políticas contábeis relevantes, base de mensuração utilizada e adoção de novas políticas contábeis. 3. Detalhamento de informações relevantes contidas nos demonstrativos contábeis e fiscais. 4. Demais informações relevantes, passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos, ajustes decorrentes de erro, etc. Item número 12. Cálculo do percentual de recursos próprios aplicados em saúde conforme a Lei Complementar número 141/2012, gerado pelo Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde, o CIOPS, a partir do portal DataSUS, referente ao 6º bimestre do exercício, conforme parágrafo único da resolução, conforme parágrafo único do artigo 9º da resolução TC número 248/2012. Item 13. Relações de restos a pagar existentes no encerramento do exercício, vinculados às despesas com saúde e ensino, subdivididos em processados e não processados, com indicação da fonte de recursos. Item 14. Relação de restos a pagar cancelados no exercício, vinculados às despesas com saúde e ensino, também subdivididos em processados e não processados, com indicação da fonte de recurso. Item 15. Extratos bancários da conta única e das aplicações financeiras vinculadas a ela, relativos ao mês de encerramento do exercício, com as respectivas conciliações bancárias. Item 16. Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas do recurso do Fundeb, conforme artigo 27 da Lei nº 11.494,
de 2006. Item 17. Parecer do Conselho de Fiscalização sobre as prestações de contas dos recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde. Artigo 34 e 37 da Lei Complementar número 141/2012. Relação consolidada dos precatórios judiciais pagos, baixados e inscritos no exercício, acompanhado da relação de inscrições por ordem cronológica. Item 19. Relatório e parecer conclusivo e emitido pelo órgão central do Sistema de Controle Interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos previstos no anexo 11 dessa instrução normativa, artigo 72, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 621/2012, com o artigo 105, parágrafo 4 da Resolução TC 261/2013 e com o artigo 4º da Resolução TC 227/2011. Demonstrativo de renúncias de receitas, na forma do artigo 3º deste anexo. Demonstrativo de imunidades tributárias, na forma do item 3 do anexo. Item 22. Cópias dos projetos de lei, incluindo a mensagem de encaminhamento ao Legislativo e, consequentemente, das leis aprovadas que concederam ou ampliaram incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra de renúncia de receita no exercício. Deverá também estar acompanhada de projeto de lei a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos 2 anos seguintes e ou correspondente estudo elaborado pelo proponente do projeto para fins de atendimento da lei. Item 23. Pronunciamento expresso do chefe do Poder Executivo, atestando o teor tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo órgão central do Sistema de Controle Interno. Parágrafo único do artigo 4º da Resolução TC número 227/2011. Item número 24. Avaliação atuarial anual para verificação do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, que são os planos previdenciários e financeiros, realizado por entidade independente e legalmente habilitado junto ao Instituto Brasileiro de Atuária, o IBA, observados os parâmetros gerais para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios, com data de cálculo posicionada em 31/12 e data base com dados posicionados entre julho a dezembro, ambos do exercício de competência da PCA. O estudo deve estar devidamente acompanhado de parecer atuarial, projeções atuariais e provisões matemáticas e previdenciárias. Item 25. Avaliação atuarial anual para verificação do equilíbrio financeiro e atuarial do Sistema de Proteção Social dos Militares, realizado por entidade independente e legalmente habilitada junto ao Instituto Brasileiro Atuária, o IBA, observados os parâmetros gerais para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios com data de cálculo posicionado em 31/12 e data base com dados posicionados entre julho a dezembro, ambos do exercício de competência da PCA, ambos do exercício de competência da PCA. O estudo deve estar devidamente acompanhado do parecer atuarial, projeções atuariais e provisões matemáticas previdenciárias. Item 26. Declaração do chefe do Poder Executivo de que tomou ciência de que a unidade gestora do RPPS e o atuário, responsável pela elaboração da avaliação atuarial, elegeram conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS. Item 27. Demonstrativo de viabilidade do plano de custeio do RPPS, único ou dos planos previdenciário e financeiro no caso de segregação da massa, evidenciando que o plano de custeio adotado pelo ente, abrangendo o plano de amortização, vigente no exercício da prestação de contas, possui viabilidade orçamentária e financeira e que respeita os limites de gastos com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal durante todo o seu período de vigência.
Na elaboração desse demonstrativo previsto no inciso 7º do artigo 68 da Portaria MF número 464/2018, deverão ser observados os prazos previstos no artigo 1º do artigo 6º da Instrução Normativa S-Prev número 10, de 21 de dezembro de 2018. Item 28. Estudo atuarial das complementações de aposentadorias pagas pelos órgãos do Poder Executivo com data base e data de cálculo referente ao exercício da PCA, Prestação de Contas Anual. Item 29. Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, válido em dezembro do exercício da Prestação de Contas Anual. No caso do certificado ter sido emitido em razão de decisão judicial, apresentar as motivações e as informações acerca do processo judicial. Na ausência do certificado, encaminhar as justificativas e motivações da negativa ao certificado e apresentar as ações que estão sendo desenvolvidas para regularizar o CRP. Chegou aqui também agora o deputado Chambinho. Eu agradeço muito, deputado Chambinho, Vossa Excelência, que é membro efetivo da comissão, agradeço muito sua presença. Item número 30. Declaração do chefe do Poder Executivo acerca do repasse integral de contribuições previdenciárias, aportes e parcelamentos devidos no exercício financeiro, acrescidos dos encargos financeiros, em caso de atraso, na forma do item 3 desse anexo. Item 31. Declaração do chefe do Poder Executivo Estadual acerca da compatibilidade do plano de custeio do regime previdenciário vigente no exercício financeiro e adotado por meio de lei pelo ente com aquele sugerido no último relatório de avaliação atuarial, com justificativas fundamentadas em documentos/estudos técnicos no caso da não adoção das medidas sugeridas naquele relatório. Item 32. Cópia dos termos de parcelamento relativos à contribuição previdenciária, RPPS e ou RGPS, vigentes no exercício da prestação de contas. Item número 33. Leis que autorizaram os parcelamentos relativos às contribuições previdenciárias, RPPS ou RGPS, vigentes no exercício da prestação de contas. Vereador, tudo bem aí? Então tá bom. Item 35. Atos da autoridade competente expedidos no exercício da prestação de contas promovendo a limitação de empenho e movimentação financeira quando foi constatado que a realização da receita não comportou o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo das metas fiscais ou declaração da autoridade competente de que não foram expedidos atos promovendo a limitação de empenho e movimentação financeira. Item 36. Comprovante de realização pelo Poder Executivo, que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro promoveu audiência pública nas comissões de finanças ou equivalentes da Câmara Municipal, demonstrando e avaliando o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre do exercício da prestação de contas. Item 37. Comprovante de efetivação ao incentivo à participação popular e da realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária. Item 38. Declaração do chefe do Poder assegurando o atendimento ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma do item 3.5 deste anexo. Item 39. Cópia das leis e ou normas legais contendo qualquer criação, alteração, reestruturação de cargos, carreiras, empregos públicos, funções, vantagens adicionais, auxílios, reajustes salariais e revisão geral anual concedidas, editadas, sancionadas e ou aprovadas no exercício da prestação de contas. Item 40. Demonstrativo detalhado dos investimentos decorrentes do orçamento de investimentos do Estado pelas estatais na forma do item 3 deste anexo. A mensagem foi publicada no Diário do Poder Legislativo no dia 29 de abril de 2022 e lida na sessão ordinária do dia 16 de maio de 2022. Encaminhada a esta comissão, o senhor presidente, deputado Thiago Hoffmann, dá ciência aos demais membros da comissão e avoca a presente matéria já transmitida conforme rito regimental.
Atendendo ao que determina o artigo 71, inciso 1º da Constituição Estadual e artigo 233 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, por meio do ofício SGP-ALIS número 789/2022, datado 16 de maio de 2022, encaminhou ao presidente do Tribunal de Contas cópias das contas do governador do Estado relativos ao exercício de 2022. Em 18 de outubro de 2022, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro ofício, 16 de maio de 2022, encaminhou ao presidente do Tribunal de Contas cópia das contas do governador relativo ao exercício de 2021, não de 22. Em 18 de outubro de 2022, o excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamon, por meio do ofício 5259/2022, encaminhou o parecer prévio 55/2022, plenário, proferido nos processos 4137/2022, 939/2022, 3619/2021 e 3528/2021. Parecer este prévio pela aprovação, recomendando a aprovação das contas do senhor governador. Todos os itens lidos aqui, do 1 ao 40, constam da prestação de contas do senhor governador Renato Casagrande, bem como atendem a todos os requisitos da Constituição Federal, Estadual, da Lei de Responsabilidade Fiscal e de todas as leis de que trata as matérias relativas à prestação de contas. Ex-deputados presentes, o relatório. Passo ao meu parecer. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão especial, emitiram parecer prévio de número TC 55/2022-3, recomendando a aprovação das contas do governador do Estado do Espírito Santo, excelentíssimo senhor José Renato Casagrande, relativas ao exercício de 2021. Seja muito bem-vindo também, deputado João Coser. Estou na leitura do meu relatório aqui da prestação de contas do governador. As peças contábeis que integram as contas do governador do Estado do Espírito Santo foram organizadas e encaminhadas com elementos prévios na Lei Federal número 4.320/64, na Lei Complementar Federal número 101 de 2000 e na Resolução do Tribunal de Contas número 261 de 2013. As contas do Poder Executivo, constituídas dos respectivos balanços gerais das demonstrações técnicas de natureza contábil, incluem além das suas próprias, as do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, bem como as do Ministério Público e do Tribunal de Contas, de forma consolidada, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. A análise efetuada pelo corpo técnico sobre o balanço geral retratado nos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial e nos demonstrativos das variações patrimoniais conclui que as demonstrações que compõem o balanço geral consolidado do Estado representam a situação patrimonial e os resultados financeiro e orçamentário no exercício de 2021. As contas apresentadas referente ao exercício de 2021, de modo geral, atendem aos princípios norteadores da administração pública, condizentes com a legalidade e legitimidade. Considerando que é de competência exclusiva deste poder, conforme determina o artigo 56, inciso 11 da Constituição Estadual, julgar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, considerando que após análise técnica as contas do exercício de 2021 prestadas pelo chefe do Poder Executivo Estadual receberam um parecer prévio do Tribunal de Contas pela aprovação, com as citações determinadas, recomendadas e dadas ciências, conforme termos citados em seu parecer prévio. Considerando que este parecer prévio não interfere nem condiciona o posterior julgamento pelo Tribunal das contas dos administradores e dos demais responsáveis por dinheiro, bens e valores da administração pública direta e indireta de quaisquer poderes e órgãos do Estado, bem como dos que derem causa à perda, ao extravio ou a outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário, conforme o disposto no artigo 71, inciso 3º da Constituição Estadual. Considerando que a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, em seu exame das contas apresentadas, analisou os documentos que integram os presentes autos em atendimento aos dispositivos constitucionais e aos demais textos legais pertinentes e após minucioso exame
e circunstanciado o relatório apresentado, podemos concluir pela legalidade das contas do excelentíssimo senhor governador José Renato Casagrande, relativas ao exercício de 2021, pedindo aos ilustres pares desta comissão que acatem o seguinte, 2 pontos, parecer número, vamos dar ainda o número, /2023, a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle e Tomada de Contas é pela aprovação das contas do senhor governador do Estado relativas ao exercício de 2021, na forma do projeto de decreto legislativo em conformidade com o artigo 56, inciso 11 da Constituição Estadual, que determina ser competência exclusiva da Assembleia Legislativa julgar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado. Projeto de decreto legislativo. Lerei após, obviamente, a discussão do relatório e a aprovação. Então é assim que relato, senhores deputados, e coloco o meu relatório em discussão. Presidente, Deputado Mazinho dos Anjos, com a palavra. Discutir a matéria bem rapidamente. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pelo relatório. Eu acompanhei a sessão do Tribunal de Contas no dia 4, terça-feira passada, onde foram julgadas as contas do governador do Estado. O processo no tribunal era o processo TC 2605 de 2023, que julgou as contas do governador de 2022, já do mandato passado, o ano do mandato passado. A relatoria foi do conselheiro Sebastião Hanna e o relatório foi pela integralidade da aprovação das contas do governador, inclusive retirando as ressalvas que tinham sido colocadas pela área técnica. A área técnica tinha colocado pela aprovação com ressalvas e o parecer do relator foi pela aprovação sem ressalvas, colocando no final do parecer algumas recomendações, principalmente a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Educação. E é um ponto que até gostaria de que essa comissão trabalhasse bastante junto à SEDU em relação à questão patrimonial, que é uma discussão que vem há anos e anos em relação ao patrimônio, bens tanto imóveis quanto móveis da Secretaria de Educação, que é um grande problema do Estado, que às vezes o Estado, se ele conseguir fazer esse levantamento adequado, até para ter capacidade de endividamento, como pegar recurso em bandes, em alguns agentes financeiros, facilita, porque o Estado consegue ter contrapartida devido ao patrimônio que o Estado tem. Então, só parabenizar mesmo, e eu já vou antecipar aqui que eu vou encaminhar também pela aprovação do parecer do relator, deputado Thiago Hoffmann. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Concordo com Vossa Excelência e acho que após a votação aqui nós podemos aprovar, inclusive, deputado Mazinho dos Anjos, um convite para o secretário Vitor De Ângelo, para trazer também para cá o subsecretário e, enfim, a gerência que cuida da questão patrimonial na SEDU. Essa é uma preocupação desde os tempos do primeiro mandato do governador Casagrande, em 2011, quando eu fui secretário de governo, que o Estado vem trabalhando as conciliações e o trabalho do patrimônio. Então é importante esse assunto, sim, concordo com Vossa Excelência. A gente pode convidar aqui o secretário para saber que providências ele tem tomado nessa direção. Continua em discussão, deputado José Esmeraldo, para discutir a matéria. Boa tarde a todos. Comissão de Finanças aí está toda reunida, parabéns a todos os deputados. Essa prestação de contas, exercício 2021, do governo Renato Casagrande. Como deputado de vários mandatos nesta casa, de leis, tenho observado que o governador tem se dedicado à administração estadual de forma integral. Mazinho. Renato, muitas vezes até critico aqui, porque tem que ser criticado, mas não poderia deixar de falar, bateu recorde
entre os demais governadores, Thiago Hoffmann, que por aqui passaram no período dos meus mandatos, e Renato sai na frente, Renato Casagrande. Quero fazer uma saudação especial ao Thiago, que até me surpreendeu como presidente da Comissão de Finanças. Tenho visto que ele tem caminhado muito democraticamente perante todos os seus membros, efetivos e não efetivos, e por isso eu queria fazer aqui da tribuna desta casa, Thiago, uma saudação a Vossa Excelência. Não pense, Vossa Excelência, que na hora que Vossa Excelência pisar na bola, eu venho aqui e pego Vossa Excelência de baixo para cima. Quero saudar também a todos os demais. Isso é importante, porque o Thiago sozinho não consegue fazer o que tem sido feito. Aos técnicos competentes da Secretaria da Comissão de Finanças. Parabéns a todos vocês. Não vou citar, porque com certeza alguns ficariam de fora, e eu não quero aqui cometer injustiça com ninguém. O relatório encaminhado pelo governo do Estado e que foi aprovado, é importante falar isso, Chumbinho, é importante falar isso, foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros do Tribunal de Contas, que eu tive o prazer e a satisfação de praticamente quase todos que eram deputados foi votado aqui por nós. E então fazendo a sua parte lá com muita competência. Não é fácil ser governador. São muitos problemas, até mesmo no orçamento de mais de 20 bilhões anual, não é fácil administrar o Estado. E é por isso que eu fiz questão de vir aqui da tribuna e falar no que tange a administração do Renato, juntamente com seus assessores, do qual eu gostaria de citar um deles. Você já até sabe quem é, Davi Diniz, que tem ajudado muito o governo. Entendeu, Thiago? Senti que você fez uma carinha meio feia aí, mas dá um sorriso aí. Agora melhorou. É importante citar os bons, porque geralmente os bons não aparecem. Mas enquanto eu estiver aqui na tribuna, estiver aqui nesse sodalício, eu vou sempre citar que às vezes o cara que está lá no cantinho é melhor do que muito puxa-saco que fica lá no governo ou que fica lá com deputado e que não dá resultado nenhum. Eu sou deputado de vários mandatos e eu sei o que é isso, é por isso que eu sempre procuro alertar, principalmente aos deputados novatos. Que bom que a prestação de contas foi aprovada, conforme foi dito aqui, pelo Tribunal de Contas. Vai ser aprovado aqui também na Assembleia Legislativa. Vou votar favorável, como tenho certeza que todos os demais deputados aqui votarão também favorável. E isso, inclusive, quando o governador, eu sempre digo que quando o governador faz uma boa gestão, a Assembleia cresce. Deputado Davi, líder do governo, que está de cabeça baixa aí,
Então, cresce, e cresce muito em prol de todos os 30 deputados. Por isso, eu não poderia deixar de vir aqui hoje, numa tarde histórica, porque a aprovação das contas do governo é uma tarde histórica. E parabenizar todos aqueles que trabalham, que são assessores do governador Renato, esta Casa de Leis, que dentro da sua análise vai votar favorável. O meu voto é favorável ao senhor Renato Casagrande. Muito obrigado, deputado José Esmeraldo. Importante lembrança ao secretário-chefe da Casa Civil, o secretário Davi Diniz, que realiza à frente daquela pasta um excelente trabalho. Muito bem lembrado, muito obrigado pela lembrança. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vou colher os votos, começando pelos deputados que estão online. Como vota o deputado Adilson Espíndola? Senhor presidente, você me ouve? Ouço bem, deputado Adilson. É só a título de curiosidade mesmo, sabe? Nós estamos apreciando as contas do governador, que já teve o parecer favorável pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Qual foi o valor gasto, o valor administrado pelo governo no ano de 2021? Você tem isso aí? Desculpa, deputado Adilson, eu estava com uma pessoa falando aqui, eu não escutei você. Pode repetir a pergunta? Só por uma questão de curiosidade mesmo, nós estamos apreciando as contas do nosso governador do exercício 2021, que já teve o parecer pela aprovação do Tribunal de Contas. Qual foi o valor administrado, o valor financeiro no ano de 2021? No ano de 2021, eu estou sem o número aqui agora, deputado Adilson, mas foi algo em torno de 18 a 19 bilhões de orçamento. O número exato eu não tenho aqui, mais de 18 e menos de 19. Tá? Ok, obrigado. Boa parte dele investido em Santa Maria. É verdade, o governador investiu muito em Santa Maria mesmo. O nosso querido governador, ele investe em todos os municípios do interior. É o vereador que mais investe nos municípios capixabas de todos os tempos. É isso. Eu quero aproveitar, senhor presidente, parabenizar a Vossa Excelência pelo relatório, mas acima de tudo também parabenizar o nosso governador pela aprovação das contas dele, e ao parabenizá-lo, eu quero parabenizar toda a sua equipe que contribuíram. Para você ver esse montante, nós estamos falando de 18, 19 bilhões de reais, né? E ter as contas aprovadas é motivo de muito empenho de toda a sua equipe, empenho do nosso governador, e é digno de aplauso e de louvor. Meu voto é pela aprovação. Obrigado, deputado Adilson, pela aprovação. Deputado Danilo Baiense. Presidente, eu acompanho Vossa Excelência e voto também pela aprovação. Obrigado, deputado Danilo, também pela aprovação. Agora, começando aqui da direita para a esquerda, colheu o voto do deputado Dari Pagung. Senhor presidente, antes de votar, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo relatório. Com certeza desbuçou nas contas de 2021, aprovado pela aprovação do Tribunal de Contas, e é bom falar sem ressalvas, o governador fazendo um trabalho de gestão que dá exemplo para o país. Então, eu queria aqui parabenizar o governador Renato Casagrande, parabenizar Vossa Excelência por esse brilhante relatório, e eu voto favorável. Obrigado, deputado Dari Pagung, pela aprovação. Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, como já comunicado na fase indicativa, eu voto também pela aprovação do parecer. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Como voto, deputado José Rocha Esmeraldo. Voto com o parecer de Vossa Excelência. Deputado José Esmeraldo, pela aprovação com o meu parecer. Muito obrigado, deputado José Esmeraldo. Deputado Alexandre Chambim. Presidente Thiago, primeiro gostaria de registrar a presença aqui do vereador Negão do Bloco de Fundão, aqui presente. Ao seu lado, Juninho Severiano também, vereador de férias de Fundão também, suplente de vereador. Estive junto com o Negão lá na sexta-feira. Estivemos juntos na solenidade, o governador lançou a obra
do acesso ao Goiapaba Sul, obra Isso importante. Isso aí, obra lá. importante. Vossa Excelência fez falta lá na sexta-feira. Eu estava no norte do estado, não voltei. Você ia para aquela cavalgada, né? Fui para a cavalgada em Pedro Canário. Mas eu quero aproveitar a oportunidade também, fazer coro às palavras do deputado Adilson Espíndola. A gente estava aqui na Assembleia, também fazer coro às palavras do deputado Zé Esmeraldo, e a gente acompanhou o trabalho do governador nesse último mandato. Foram cerca de 18, 19 bilhões investidos no estado naquele ano. Mas é uma alegria muito grande para a gente que é deputado ver as coisas acontecendo no estado do Espírito Santo. E você é exemplo disso. Nós tivemos na última quinta-feira, lá em Nova Venécia, 100 milhões de investimento do governador em Nova Venécia. Depois fomos para Conceição da Barra, mais 16 milhões. Depois encerramos o dia lá em Pedro Canário, 26 milhões também de investimento na cidade de Pedro Canário. E é isso que o governador faz. O Estado hoje está organizado, com as contas em dia, mas o governador faz entrega para os municípios capixabas, que não é para os municípios, é para a população capixaba, é a população que está lá na ponta, que precisa dos serviços de qualidade do governo do Estado. Eu acompanho o brilhante relatório de Vossa Excelência, contas aprovadas sem ressalvas, como o deputado Mazinho falou no Tribunal de Contas, e contas, acredito eu, que é aprovado por unanimidade também na Comissão de Finanças. Obrigado, deputado Alexandre Chambim. Deputado João Coser. Presidente, relator, deputado Thiago Hoffmann, acompanho o voto de Vossa Excelência, brilhante voto, com uma observação muito importante, votarmos as prestações de conta logo em seguida, porque é muito ruim quando fica 6, 8 anos, você nem lembra muito bem o que foi feito, então fica mais difícil. Parecer do Tribunal de Contas, o Mazinho fez aqui um relato de algumas coisas pontuadas lá no Tribunal, muito importante de encaminhamento já feito por Vossa Excelência, mas aqui agregar umas coisas, né? Porque diz que o Dari Pagung, o Zé Esmeraldo e o Chambinho gastaram um pouco desse dinheiro. Razões a mais para a gente voltar. E o Adilson Espíndola também. Então, muito bom. O Chambinho fazer tantos milhões aqui que eu fiquei até assustado. Só nesse final de semana gastou bastante. Tá bom? Parabéns a todos, porque o Estado do Espírito Santo, nota 10, nota A, há mais de 11 anos. É muito importante para nós. Somos um exemplo para o Brasil, isso é muito legal. Parabéns. Obrigado, deputado João Coser. Deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, nós agradecemos a Deus a oportunidade de novamente estarmos aqui, parabenizando a Vossa Excelência pelo relatório. Eu não tive oportunidade de vê-lo, mas pelas manifestações dos nossos diletos amigos deputados, com certeza nós votaremos favorável à apreciação e o relatório de Vossa Excelência, pedindo a intervenção de Vossa Excelência como vice-líder do governo, o nosso deputado Dari Pagung como líder do governo, os demais autoridades e deputados aqui presentes, para que justamente esse governo está com as contas saneadas, né? Nota A em capacidade de pagamento, capacidade de endividamento. O nosso amigo ali, vereador Negão do Bloco, junto com o nosso amigo Severiano, vieram trazer uma reivindicação lá da Praia Grande. Quer dizer, são coisas pequenas que relativamente significam muito para as pessoas lá. E além de vários empreendimentos, vários investimentos necessários lá, foram informados que uma linha faz transporte da Praia Grande para Nova Almeida, referente a 40 alunos do ensino médio, eles vão ser cortados. O convênio com o Estado, com a Prefeitura de Fundão, foi cortado agora no mês de maio, no final do mês de maio. Já no início de junho, o próprio prefeito de Fundão, que custeou isso aí, no mês de julho está custeando, a informação que agora no segundo semestre o governo vai deixar de contemplar o transporte escolar de 40 alunos da Praia Grande até a localidade de Nova Almeida. Então, é um pouco espaço territorial em que Vossa Excelência podia intervir junto conosco, junto ao secretário Vitor, para que não deixe isso acontecer. E diante de uma expressividade de um orçamento do Estado, isso eu tenho certeza que é irrisório, e com certeza o governo vai se sensibilizar e atender, não nós individualmente, nem o vereador, mas sim a comunidade, os pais que estão ansiosamente esperando por um resultado positivo no segundo semestre desse transporte. Então, confirmo o voto de acordo com o relatório de Vossa Excelência. Muito bem, então, o deputado Chambim quer explicar para o Coronel Wellington, por gentileza?
Só ressaltar a fala do deputado Coronel Wellington. A gente tem ciência desse problema que está ocorrendo em Praia Grande, a informação que a gente tem da SEDU, que é um problema de licitação, mas que a SEDU está buscando a solução para poder solucionar o problema desses 40 alunos aí que utilizam o transporte escolar lá, tá bom? Muito obrigado. Na verdade, a informação é de que existe o turno matutino, vespertino e noturno. Essa escola é uma escola estadual, né, de ensino fundamental e médio. Então, ensino fundamental 1 e 2 ainda permanece o transporte. A parte da tarde não tem a necessidade de fazer esse transporte e a parte noturno permanece com o transporte. Então, na verdade, deve estar vindo um hiato aí de comunicação. Pode ser uma empresa diferente, porque à noite está tendo transporte. A parte da tarde não tem necessidade e os alunos do ensino médio, somente da parte da manhã, eles foram prejudicados nessa situação. Então, obrigado pela intervenção de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Chambim, pela explicação. Obrigado, Coronel Wellington. Nós vamos também levantar essa informação, eu e o deputado Dari, para entender se tem alguma coisa que nós podemos fazer para ajudar. Então, eu quero agradecer a todos os deputados e acabei de receber aqui a informação da nossa assessoria que o parecer que nós estamos emitindo pela aprovação à unanimidade com todos os deputados, o deputado Danilo já votou, foi o segundo a votar depois do deputado Adilson. É o parecer número 18/2023. Então, o parecer é número 18/2023 pela aprovação das contas do excelentíssimo senhor governador do estado, Renato Casagrande. Eu agradeço a todos os deputados pela confiança e pela votação no meu relatório. Dizer que acompanho já há muito tempo o governador Renato Casagrande, a seriedade com que trata os recursos públicos e a boa aplicação desses recursos, tendo em vista aqui as falas de diversos deputados, e eu me incluo com os deputados que aqui falaram, sobre o volume gigantesco de investimentos por todo o Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo hoje é um canteiro de obras, deputado João Coser, e acho que Vitória também pode se transformar em muito em breve, né? Espero que sim, e que nós possamos ter essa sensibilidade e aprovar um relatório que teve aprovação também unânime do Tribunal de Contas e que veio para esta casa, conforme já lido no meu relatório, com todos os elementos necessários à devida aprovação. Nós temos uma pauta com outros itens, mas eu combinei com os deputados que hoje nós só votaríamos as contas do governador e que na sessão da semana que vem, até pelo adiantado da hora, nós passamos a relatoria dos projetos que estão com os deputados. Portanto, eu passo a fase diretamente das comunicações e passo a palavra aos deputados que quiserem se manifestar caso tenha alguma comunicação a fazer. Deputado Mazinho dos Anjos. Eu estou encaminhando aqui um ofício a Vossa Excelência para, se possível, deliberação. Eu vou ler aqui, é um ofício bem curto, e tem a documentação em anexo que, se Vossa Excelência quiser, a gente pode ler também. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças, no mês de junho de 2023, recebemos no nosso gabinete um documento que formaliza uma denúncia anônima acerca de atuação informal de algumas indústrias no setor de argamassa no estado do Espírito Santo. De acordo com as informações contidas no citado documento, que estará em anexo a esse ofício, os preços praticados nas atuações informais pelas indústrias são cerca de 20% a 30% menores que as indústrias formais, prejudicando as empresas que atuam na formalidade, reduzindo as suas vendas, inibindo a contratação de novos empregos e investimentos. Além de informar o nome das pessoas jurídicas que estão agindo de forma ilegal, o documento cita que tais indústrias aparentemente atuam por meio de vendas sem nota fiscal completa ou parcial. Por todo exposto, considerando a suposta fraude fiscal que vem ocorrendo em algumas indústrias de argamassa do Espírito Santo, vimos, por meio desse ofício, informar sobre a denúncia anônima recebida e solicitar a intervenção dessa referida Comissão de Finanças para que informe a Secretaria de Fazenda sobre o ocorrido, a fim de que esta possa apurar todos os elementos contidos na denúncia anônima realizada, bem como tomar
as providências legais cabíveis. Sem mais para o momento, registro aqui todo o meu respeito pela atuação dessa importante Comissão de Finanças. Então, o documento anexo aqui está o modus operandi. Então, a gente está solicitando que a Secretaria da Fazenda faça uma apuração e veja se realmente é verídico ou não. Tá E só para eu entender, deputado Mazinho dos Anjos, a solicitação de Vossa Excelência é para que a comissão encaminhe para a Secretaria da Fazenda para apurar. Então, eu vou colocar em apreciação. Eu vou colocar em apreciação dos deputados que queiram se manifestar sobre a solicitação do deputado Mazinho dos Anjos. A solicitação do deputado Mazinho é que ele recebeu uma denúncia e solicita que essa denúncia seja apreciada pelos membros da Comissão de Finanças e que a comissão possa enviar um ofício à Secretaria da Fazenda, enviando a denúncia para que a Secretaria da Fazenda possa fazer a devida apuração. Eu não tenho nenhuma objeção à Comissão de Finanças encaminhar um ofício para a Secretaria da Fazenda solicitando a apuração da denúncia que está em anexo recebida pelo deputado Mazinho dos Anjos. Deputado João Coser, com o relator, então, o deputado João Coser também sem objeção. Deputado Coronel Wellington, também sem objeção. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Alexandre Chambinho com a palavra. Presidente, eu vou acompanhar o relator, mas eu quero uma cópia dessa denúncia também, para a gente poder avaliar. Ok, então já vou solicitar... Esse documento eu vou deixar com o presidente, ele pode encaminhar a cópia para todos os eu vou solicitar que a assessoria tire cópia para todos os membros titulares da Comissão de Finanças e encaminhe ao gabinete de todos agora à tarde, tá bom? Da denúncia recebida. Então, sem objeção também, deputado Chambinho. Deputado José Esmeraldo. Preciso de uma cópia também, que essa aí é filho deputado Tiago, é importante que nós observe a coisa lá na frente. Quem faz denúncia anônima, quem não tem coragem de botar a cara, para mim é um pilantra. Pilantra. Estou falando aqui... Porque senão daqui a pouco vai começar a fazer denúncia anônima de todo mundo aqui, ó. Por que o cara não fala lá? Por que o sujeito não dá o nome? O Mazinho, e Vossa Excelência que é advogado, nós que somos deputados, funcionários desta casa, se nós começarmos a receber denúncia anônima, isso aqui vai virar um pandemônio. Eu estou falando pela experiência que eu tenho aqui nesta Casa de Leis. Se o indivíduo viesse aqui e falasse, mas não fosse covarde, que para mim não é medo não, ele é covarde, ele é frouxo, ele está a serviço de alguém, Daqui a pouco vai começar a falar de João, de Antônio, de Manel. Por quê? Porque aqui a mesa diretora recebe, você que é um jovem, que está começando como deputado agora, que é um cara de valor, preste bem atenção nisso que eu estou falando para você. Sujeito que faz denúncia apócrifa é pilantra. Tomara que ele esteja lá assistindo o que eu estou falando aqui, ouvindo. Isso aí vai ser igual uma casa de marimbondo, a partir do momento que a mesa recebe e dá seguimento. Eu não vou votar favorável a isso, por respeito a todos os funcionários desta casa, respeito à Assembleia Legislativa, porque isso não é atitude de um cara bom caráter, isso é mau caráter, e eu conheço muita gente mau caráter nesse estado, e por isso eu, como deputado, vou votar contra, porque isso não é coisa de homem ou de mulher não, isso é coisa de pilantra, sujeito picareta, que fica mandando denúncia anônima para poder chegar no interesse que ele tem que saber qual é o interesse desse cara ou dessa cara. É isso aí.
Sou contra. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Deputado Esmeraldo, portanto, contra. Deixa eu só terminar de colher os votos, deputado Mazinho dos Anjos, por gentileza. Deputado Adilson Espíndola. Senhor presidente, na verdade nós não estamos votando nenhum relatório, nós estamos votando um pedido do vereador Mazinho que seja encaminhado à Secretaria da Fazenda essa denúncia para uma averiguação. Perfeitamente, deputado Adilson. Isso. Eu queria sugerir, senhor presidente, ainda que depois que a Secretaria de Fazenda averiguasse ou apurasse essa denúncia, para ela encaminhar para nós o que foi apurado. Perfeitamente. Eu voto sim. Então eu recebo o seu voto e acolho também a sua sugestão para que conste no ofício da Comissão de Finanças que após a apuração a Secretaria da Fazenda possa encaminhar o resultado da apuração à Comissão de Finanças. Obrigado, deputado Adilson, acolhida a sua sugestão. Deputado Danilo Baense. Presidente, nós temos que ter realmente muito cuidado com essas denúncias apócrifas. Eu já fui vítima disso muitas vezes na Polícia Civil. Mas eu sou favorável ao encaminhamento, mas que seja feito o levantamento com as devidas cautelas. E caso nada seja constatado, que seja encaminhado, ou constatado também, que seja encaminhado, como o deputado Adilson solicitou, uma informação, um relatório aqui para essa comissão, e também que o alvo da investigação seja também comunicado, que houve uma denúncia contra determinada pessoa, para que essa pessoa fique mais atenta aí com os seus inimigos. Ok, deputado Danilo Baense, muito obrigado. Então, o deputado Calegari, que é membro efetivo da comissão, chegou agora, mas entendo que Vossa Excelência não participou da discussão, não sei se está apto a votar o que nós estamos deliberando aqui. Se Vossa Excelência quiser votar, o deputado Mazinho dos Anjos recebeu uma denúncia a respeito de uma suposta atuação ilegal dentro dos setores de argamassa e trouxe à Comissão de Finanças solicitando que o ofício à Secretaria da Fazenda para apuração saia da Comissão de Finanças pedindo a apuração. Então, os deputados aqui não tiveram nenhuma objeção, com exceção do deputado Zé Esmeraldo, que votou contra. Todos os outros deputados concordaram com o envio que a Comissão de Finanças emita um ofício encaminhando a denúncia à Secretaria da Fazenda para aprovação. E o deputado Adilson Espíndola fez uma consideração que eu já acolhi, para que após a apuração a Secretaria da Fazenda informe a Comissão de Finanças o resultado da apuração. Se Vossa Excelência quiser votar, Vossa Excelência com a palavra. Manda a cópia lá para Vou mandar cópia para todo mundo. Tá? Voto favorável. Voto conforme. Obrigado, deputado Calegari. Nós também hoje deliberamos pela aprovação das contas do governador do Estado. Tá? Então já emitimos aqui, terminamos a votação nesse caso. Deputado Adilson Espíndola com a palavra, que Vossa Excelência eu vi que queria falar. Senhor presidente, eu só queria pedir desculpa ao vereador, ao deputado Mazinho, né? Eu falei na minha fala como vereador ainda. Tá bom, deputado Adilson, ele recebeu aqui com carinho. Bom, então ficou aprovada, a Comissão de Finanças encaminhará ofício encaminhando a denúncia à Secretaria da Fazenda com solicitação que a Secretaria da Fazenda, assim que apurar, dê retorno com o resultado desta apuração à Comissão de Finanças. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão, agradecendo a presença de todos os deputados e convidando os senhores membros para a próxima reunião, que será ordinária, primeira segunda-feira após o recesso, às 13h30 no plenário de Seu Cardoso, nesta Casa de Leis. Está encerrada a reunião. Você acompanhou a reunião da Comissão de Finanças. Mais informações nas nossas redes sociais e também no nosso portal de notícias. Continue com a gente na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.